Bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida, a tua casa. Nós estamos aqui na Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, no Paraná. Estamos na Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772. Estamos nesse tempo de pandemia e estamos então assistindo o nosso culto online, aí à distância. E você que está aí na sua casa, nesse momento nós vamos estar iniciando o culto da manhã e ainda dá tempo de você compartilhar o link, convidar seus amigos, a sua família, estejam juntos aí para nós juntos ouvirmos uma palavra poderosa do Senhor. E eu quero começar esse culto abençoando a sua vida. Pai, em nome do teu Filho Jesus, Senhor, nós queremos te louvar, te bendizer, reconhecer a tua soberania, a grandeza do Senhor. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor tem nos guardado, nos livrado, poupado as nossas vidas e nós somos gratos ao Senhor. Senhor, eu quero colocar cada vida de cada membro da nossa igreja, cada um que nos assiste agora aí pela sua casa, através desse canal da internet que está chegando aí para eles. Pai, que o Senhor esteja presente aí na sua casa, na casa de cada um deles e que eles sintam a tua presença, Pai. Que eles sintam o mover do Senhor, Pai. E eu repreendo na autoridade do nome de Jesus toda ação maligna, toda ação contrária, toda voz que não seja do Senhor agora eu repreendo em nome de Jesus. E eu declaro, Senhor, que nessa manhã vai ser uma manhã de bênção, uma manhã de transformação, uma manhã, Senhor, onde vai haver perdão, consertos em cada lar, porque essa palavra hoje vai entrar e vai ser tremendo, vai fazer uma grande obra em cada vida, em cada lar, Pai. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu quero dar 3 avisinhos para vocês que nos assistem aí. Como nós paralisamos novamente os nossos cultos, o nosso drive-thru do amor está acontecendo aos sábados, aqui na nossa igreja, das 10 ao 12h30. Nesse sábado, aos sábados, você pode então trazer a sua oferta, alimentos, mantimentos, receber uma oração, trazer também seu dízimo e aqui você será abençoado e vai ser um prazer. Nós precisamos muito da ajuda de todos vocês. O outro aviso é que aqui embaixo está aparecendo o endereço e você pode ir mandando para nós seu pedido de oração, que tem uma equipe de intercessores orando por vocês. E também o Talmidim Kids acontece agora. Vocês que têm criança em casa, acompanham, curtam, porque o Senhor também tem uma palavra especial para o coração dos seus filhos. Amém? Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Declare: meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei,
escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Declare. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Deus de milagres. Bom dia, povo de Deus, que alegria podermos estar reunidos nessa manhã com um só propósito, de adorar o Senhor e conhecê-lo mais e mais. Eu estava meditando na palavra de Deus e esse é um texto que você já conhece, eu tenho certeza, é um texto que sempre lemos, que fala sobre a oportunidade, o privilégio de contribuir na obra do Senhor. Está em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Diz assim a inerrante palavra do Senhor: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Aleluia! Nós temos um convite aqui na palavra, um convite para contribuir, com o sustento da casa do Senhor. Você pode contribuir nessa igreja de várias formas, e eu quero compartilhar com você através de um pequeno vídeo como você pode contribuir nessa manhã. Você pode contribuir através do nosso aplicativo IBBR, se você ainda não tem no seu celular, baixa aí, você vai entrar e o primeiro passo é clicar em Contribua. Você clicou em Contribua, você vai ver uma próxima página, você escolhe se você vai dizimar ou vai ofertar. Escolheu a opção, você escolhe quantas vezes e o valor que você quer contribuir. Vai em adicionar contribuição, você já vai ver a opção lá em cima, pagar. Clicou em pagar, o quinto passo é preencher os teus dados e clicar em próximo. Coloca o teu CPF, o teu nome. Ok, você vai em próximo novamente. Isso aí. E agora, mais uma vez, clicou em próximo, você vai escolher a forma de pagamento. Você pode pagar no cartão de crédito, boleto bancário, e você escolhe a melhor forma para contribuir. Se você escolher o cartão de crédito, você vai precisar colocar os teus dados e você pode colocar em até 12 vezes, fazendo um pagamento recorrente que não vai alterar, você não vai perder o teu limite, ok?
E assim a tua contribuição está concluída. Que privilégio em poder compartilhar na obra do Senhor. Que bênção. Então, eu quero orar nesse momento por você. Pastor Antônio Marcos está aqui comigo também nessa manhã. Pode chegar aqui, pastorzão. Nós vamos orar abençoando a sua vida, abençoando a sua casa, clamando ao Senhor as bênçãos sobre você que tem entendido o privilégio de contribuir, de ofertar, orando pela sua família também. Feche os olhos, vamos juntos orar nesse momento. Pai, bendito é o Senhor que nunca nos abandonou, bendito é o Senhor que é o provedor da nossa família. Bendito é o Senhor que já tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos. Bendito é o Senhor que tem despertado no nosso coração o desejo, a vontade de contribuir na tua obra, ó Pai. Nessa manhã nós fazemos isso, trazemos todos os dízimos e as ofertas, entregando no teu altar como gratidão por tudo que o Senhor tem feito, e com os olhos da fé, estamos gratos sabendo que grandes coisas o Senhor ainda fará em nossa família. Obrigado, porque o recurso que está em nossas mãos tem se multiplicado dia após dia, Senhor. Obrigado, porque apesar de toda a dificuldade que o nosso país enfrenta, que pessoas estão passando nesse momento, nós desfrutamos da tua provisão no dia a dia. Pai, em nome de Jesus, abençoa aqueles que estão desempregados nessa manhã, ó Pai. Abre os olhos para que possam ver o teu cuidado, o teu amor. Também os abençoa com uma nova oportunidade de trabalho, com um novo emprego em nome de Jesus. Pai, não nos deixa sermos mesquinhos, avarentos, orgulhosos, não, Senhor, mas que tenhamos o coração sempre generoso na Tua obra, ó Pai. Obrigado porque podemos contribuir neste lugar para a expansão do Teu reino. Em nome de Jesus, ó Senhor, faz com que cada família, não somente hoje, mas sempre, desfrute do teu cuidado, desfrute das tuas bênçãos, recompensa aqueles que contribuem com fé, que não contribuem por pressão, que não contribuem com medo, mas que contribuem com alegria em nome de Jesus. Tira do nosso coração, afasta para longe de nós toda incredulidade, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pastor Antônio Marcos vai orar por famílias. Amém. Graça e paz. Bom dia a todos. Vamos orar. Depois dessa oração de consagração, agora nós vamos orar pela tua casa, nós vamos orar pela tua vida. E eu queria te convidar a orar. Qual é a tua dificuldade? Qual é a tua dor? Qual é o teu problema nessa manhã? Qual é o teu impossível que talvez chegou aí na tua casa e ele está... Aí você vai mandar embora, você vai liberar agora uma palavra profética, uma palavra de bênção sobre a tua casa. Não apenas a minha palavra, mas você que está aí, eu estou te convidando agora, você que está em casa. Libera uma palavra de bênção sobre a tua casa, sobre a tua família. Vamos fazer isso? Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Pai, nós invocamos agora sobre cada casa, sobre cada família o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, aqueles que estão agora angustiados, aqueles que estão agora enfermos, Pai, nós liberamos uma palavra de bênção aqui desse altar, nós liberamos uma palavra de cura, de restauração da parte do Senhor sobre cada vida, sobre cada coração, em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade, sai agora em nome de Jesus das famílias, sai agora dessas vidas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Mas tem pessoas também, Deus, que precisam de um toque agora sobrenatural do Teu Espírito Santo. Então toca agora, Pai, que a presença manifesta do Teu Espírito Santo sopre agora nessas casas, Pai, em nome de Jesus, tirando toda a tristeza, todo o desânimo, toda a angústia, toda a depressão, toda a ansiedade, em nome de Jesus, saia dessas casas, saia dessas vidas, em nome de Jesus, e que a alegria do Senhor, que é a nossa força, que nos sustenta, invada agora os corações dos Teus filhos, essa sala, nesse ambiente, Pai, onde eles estão agora cultuando o Senhor, e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, toque agora em cada coração, restaura, Senhor, os corações, Pai, em nome de Jesus, liberamos uma palavra de libertação, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos, todo cativeiro, toda algema, todo grilhão, Senhor, que tem prendido os Teus filhos, está sendo quebrado agora pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, nós abençoamos os Teus filhos, Pai, em nome de Jesus, amém.
Amém. Muito bom dia para você. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre sua vida. Eu quero dar para você as boas-vindas à Igreja Batista de Bom Retiro e dizer para você que agora já está no nosso canal Talmidim Kids, a nossa querida líder do Ministério Infantil, Priscila, já está com uma ministração para o seu filho. Então, se ele tiver aí o smartphone dele, ou o tablet, ou uma Smart TV, você pode colocar no canal Talmidim Kids, que ele vai ser muito abençoado. A Igreja Batista de Bom Retiro fica em Curitiba, Paraná, na Avenida Desembargador Hugo Silva, no 772. E estamos ainda distanciados socialmente, tendo em vista a pandemia, mas estamos no culto online. E hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre Caminho no Deserto. Tem uma cantora, Soraya Moraes, ela tem uma canção chamada Caminho no Deserto, em que fala: meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. É no deserto que nós experimentamos os milagres do Senhor. São os dias difíceis, são enfrentando os gigantes que a vida nos apresenta, em que nós acabamos experimentando mais do poder de Deus, mais dos milagres de Deus, mais das respostas do céu. E é sobre isso que eu quero falar, que o nosso Deus, Ele está com a gente no caminho, Ele está com a gente atravessando os nossos desertos. Você pode estar passando aí pela luta que você está passando. O nosso Deus é um Deus que não nos abandona. E diz assim a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 15, de 22 a 27. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Jeová Rafá, em algumas versões o Elohim Rafá, o Deus que te cura. Israel havia saído do cativeiro egípcio, e eles haviam caminhado 3 dias no deserto. Você sabe que um jumento, como animal de carga e de transporte, ele fica 4 dias sem beber água, mas os bois não acontece com ele, nem com o ser humano. Você imagina você caminhar 3 dias no deserto sem beber água, todo o teu suprimento de água já foi embora. Eu que já andei em alguns desertos, já andei no deserto do Atacama, no deserto da Judéia, no deserto do Engedi, no deserto da Jordânia. A gente sabe o quanto vale a água. A água vale mais do que ouro nesses lugares. Então ali, naquele momento de deserto, 3 dias sem águas, eles começaram a murmurar. Eles começaram a reclamar do seu destino e dos propósitos de Deus. Quando você murmura, você está dizendo para Deus que Deus é incapaz de fazer o que Ele prometeu fazer na sua vida. E ali então Deus fala com Moisés: pega uma árvore, joga junto à fonte da água. Ele cura a fonte. Deus, Ele tem isso de curar a fonte. Ele fez a mesma coisa em Jericó, nos tempos do profeta Eliseu, quando Eliseu joga sal grosso na fonte amarga, e transforma a água amarga em água doce. E a vida da gente muitas vezes é isso, é sair de um deserto para o outro, é caminhar de uma dificuldade para outra. Quando a Bíblia usa o Antigo Testamento para exemplificar qual é a nossa vida que a gente vai passar aqui na terra, você está numa direção a Canaã, você está na direção da terra prometida. Então, enquanto a gente não chega no céu, a gente pode até experimentar algumas fontes de doçura e de delícias aqui na terra, mas o certo é a gente entender que a gente está vivendo no deserto. E quando nós passamos de um deserto para o outro, Êxodo 16, 1:5, diz assim: partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. E aos 15 dias do mês segundo, depois de sua saída da terra do Egito, e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram: quem dera tivesse morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão
até fartar, e continua. Porque nos tendes trazido a este deserto para matar de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se andam em minha lei ou não. Para que existem os desertos? Como é que Deus nos prova? Há uma ideia muito errada, achando que se a vida for só prova, a gente ia ficar desanimado. Mas se a vida for também só moleza, a gente nunca vai chegar no lugar de proximidade, a estatura do varão de perfeito, como a Bíblia diz. Então Deus, Ele nos leva para o deserto para nos provar. Ele leva a gente para o deserto, nós experimentamos algumas lutas, algumas dores, e quanto mais distante a pessoa de Deus, menos ela vai entender o propósito de Deus no deserto. Existe um propósito de Deus de nos purificar, de nos provar. Quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, ele fala que o ouro, ele precisa ser provado no fogo, para que tudo aquilo que é impureza saia, para que fique só o ouro puro, o ouro fino, aquele ouro mais precioso. Deus faz a mesma coisa com a gente, e quando a gente está no deserto, Ele vai dando o pão de cada dia, a gente vai vivendo cada dia o mal da gente, a gente vai experimentando cada dia, a gente vai ter uma experiência diferente no deserto. Esses tempos de pandemia são tempos que estão cansando as pessoas. A gente tem visto em algumas vidas desespero, alguns irmãos que já sinalizaram que testaram positivo para o Covid. Então a gente está vendo assim muita gente sofrendo com questões de suprimento. E aí é que Deus prova a gente. Então Deus falou assim: eu vou dar o pão de cada dia para eles, para provar eles, para provar o coração deles, e principalmente se eles vão ser obedientes a mim quando nada tem. Porque tem muita gente que só é obediente a Deus quando tem as coisas. E aí quando perde tudo, se desvia. Jó perdeu tudo. E ele disse: Deus deu, Deus tomou, bendito o nome do Senhor. E por isso Deus se agradou tanto daquele homem. A provação, gente, não fique imaginando outra coisa. Se você é um servo fiel ao Senhor, ela vem de Deus. Tiago 1, 12, 13 diz: bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de ser aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Ou seja, Deus, Ele vai te provar, mas Ele não quer te reprovar, Ele quer te aprovar, Ele quer te ensinar algo, Ele quer te dar algo, Ele quer te dar um prêmio. Então, feliz é o homem, isso que significa bem-aventurado, feliz é o homem que persevera na provação. Então, ainda que ele me mate, nele confiarei, disse Jó. Jó perde tudo, perde a saúde, ele perde os filhos, ele perde os bens, ele perde tudo que ele ama, ele perde quando ele olha para ele mesmo, ele perde a vontade de viver, ele amaldiçoa seu próprio dia de nascimento. Mas ele persevera até o fim, e a Bíblia diz que Deus lhe deu o dobro daquilo que ele tinha. Então, quando nós olhamos para algumas pessoas que perseveram na provação, como Moisés perseverou, como Abraão perseverou, como José perseverou, como Paulo perseverou, e no final assim: agora já me tem guardado a coroa da vida eterna, que é para mim e para todos aqueles que amam a sua vinda. Isso está em 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso de número 6. Quando nós falamos de provação, Deus, Ele vai investigar aquilo que está aqui dentro, que está no interior. O coração, ele fica oculto da gente. Diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Jeremias 17, 9, é uma versão que diz: enganoso é o coração do homem, mais perverso que todas as coisas. Quem o investigará? É Deus que usa a prova, preste atenção nisso, para investigar aquilo que está no teu coração. Você pensa que aquilo que você fala, aquilo que você diz, aquilo que você vive, está oculto aos olhos de Deus, ou Deus não está percebendo, ou Deus está fazendo assim vista grossa, mas Deus não está deixando de perceber nada disso. Existe uma maneira assim muito simples de Deus olhar o coração. Aliás, em 1 Samuel 16 ele fala isso:
Deus, você olha como os homens, com os olhos dos homens, mas eu enxergo o que está dentro do coração. Deus, ele sonda o coração. Sondar é pegar uma lupa. Você pega uma lupa para enxergar, de fato, aos grandes olhos do Senhor, enxergando os detalhes da minha e da sua vida. E aí, quando você está passando no deserto, o que você quer? Você quer buscar a resposta de Deus, isso é normal. Pastor, por que o mal está me tocando? Eu ontem fiz uma live, gente, hoje de manhã, a minha caixa de e-mail estava assim, abarrotada. Quando aparece assim, ó, mais de 99, você sabe o que aconteceu, aparece assim, é que tem mais de 100 e-mails. São pessoas buscando respostas para o seu deserto, buscando de respostas para o seu sofrimento, para a sua dor, porque ele está naquele caminho no deserto, e por que a mão de Deus está pesando, ou por que o mal está tocando. Então, quando a gente busca a resposta de Deus, é muito comum a gente se tornar juiz, em vez de se tornar e continuar sendo filho de Deus. Então, a impressão de que estamos no controle, a gente pergunta, e aí Deus, o que você está fazendo? É porque você está enganado. A enganosa posição de superioridade ou a pretensão de que Deus deve dar contas. Deus, eu quero perguntar, uma vez eu estava vendo um pastor, falou assim, quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para Deus, por que Deus fez isso? Gente, você não vai perguntar nada, porque Deus é Deus. Em Jó, capítulo 40, verso 1 e verso 2, o Senhor disse a Jó, aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Que responda a Deus aquele que o acusa. Olha, Deus, ele começa a tratar assim com Jó, e ele faz assim uma repetição, faz dezenas de perguntas para Jó, que não tem nenhuma resposta. É interessante isso. Porque Deus, ele não fala com Jó em nenhum momento. Você pega o livro de Jó, Deus está em silêncio o tempo todo, do capítulo 1 até o capítulo 40, Deus está com a boquinha fechadinha, e Jó fala, porque Jó perseverou sim, mas ele reclamou um monte. E ele está ali falando da vida, reclamando da história dele, e Deus está calado. Aí a partir de um determinado ponto, Deus começa a falar. E Deus não traz resposta nenhuma para Jó, preste atenção nisso. Deus não dá resposta nenhuma para Jó. Ele faz perguntas para Jó que não tem resposta. E Jó fica em silêncio. E no final ele diz, eu estava enganado. Eu antes te conhecia de ouvir notícias dos outros, te conhecia de ouvir falar, dos outros falar, agora meus olhos te veem. Então tem coisas que acontecem na vida da gente, tem desertos que a gente vai experimentar, que não tem resposta. Não tem resposta. E essa ausência de respostas é a maneira de Deus provar você. E se Deus tirar tudo de você, querido? Essa é a pergunta. Até onde você vai servir a Deus? Porque Jó perdeu tudo. E essa é a grande chave do livro de Jó. O grande mistério do livro de Jó é uma pergunta que fica para mim e para você. Até onde você é capaz de ir? Se Deus te disser não, se Deus disser assim, não, você não vai casar, não, você não vai ter filho, não, você não vai ter aquele ministério, não, aquele teu sonho, e se Deus disser não, porque Deus, gente, ele diz não, sabia disso? O apóstolo Paulo quis ir para Macedônia e Deus disse, não, não vai. Jesus estava na cruz e falou assim, Deus, passa de mim esse cálice, Deus disse não. O apóstolo Paulo falou o seguinte, tira de mim esse espinho na carne, ele orou 1, 2 vezes, Deus disse, não vou tirar. Então entenda que o caminho no deserto é um caminho que, apesar de ser um caminho difícil, não é um caminho de abandono, não é um caminho onde Deus tem que prestar algum tipo de resposta ou dar algum tipo de resposta para mim. O problema é que o deserto exerce na minha vida falta, eu tenho falta, e esse é o perigo na falta. Quando você recebe um não, ou quando o teu sonho é frustrado, você começa a dizer que acabou tudo, que é o fim da linha, que Deus te abandonou, que Ele não te ama, que Ele não te quer, que você vai morrer por ali. Seria melhor não ter vindo para cá. Seria melhor eu ter ido para o outro lado. A fome, a provação, faz a gente esquecer das maravilhas de Deus. Olha só,
3 dias antes, eles estavam comendo pão, eles estavam debaixo do chicote do faraó, sofrendo o castigo de escravos, mas estavam comendo pão, estavam comendo os melões, estavam comendo as cebolas, eles estavam com o bucho cheio. Passaram 3 dias que eles viram milagres, foram 10 pragas, o mar se abrindo, passaram 10 dias e eles já estavam reclamando da sorte. Eu acho que era melhor estar na mesa do bar tomando um chopinho. Eu acho que era melhor eu estar com os meus amigos fora da igreja. Ele começa a olhar para trás. Por quê? Porque a fome no estômago da gente faz a gente se desviar. Eva caiu por causa de comida, gente. Não se engane, não. Eva olhou para a árvore e falou assim: esse negócio é bom. É melhor desobedecer e comer do que obedecer e ficar com Deus. É por isso que o jejum é uma prática que atrai o poder de Deus para a sua vida. Tem muita gente que não consegue jejuar nem um dia. Tem gente que não consegue jejuar 1 hora durante o culto. Está aqui no culto, tem que levantar para beber água. Não estou com sede para beber água. Eu duvido, a gente sempre fala isso, eu duvido que você está no cinema aí, vendo um filme que você está vendo, que se você não vai levantar para beber água. Não duvido. Você compra pipoca, compra refrigerante, aquele combo caro, que é o preço do teu rim. Sabe aquele combo caro que você paga lá, em 3 vezes do cartão de crédito, você compra para sentar, para não perder o filme. Na igreja não, você levanta, não estou interessado, desdenha, levanta, vai beber água. É claro que tem gente que tem dificuldade, a gente entende, tem pessoas que tem que ir no banheiro por causa de uma questão de saúde, tem pessoas que têm, mas a maioria das pessoas não consegue jejuar nem durante o culto, quanto mais uma refeição. É por isso que a gente tem que ter cuidado com os apetites da gente, cuidados com os limites, com a satisfação pessoal. Provérbio 28, 21 diz: dar importância à aparência das pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão um homem se dispõe a fazer o mal. Até por um prato de comida o homem vai prevaricar. Quando a pessoa está com fome, ela é capaz de roubar, ela é capaz de matar, ela é capaz de fazer um ato de violência. Com fome, ela não reparte o pão. Com fome, ela fala: primeiro eu, primeiro o meu bucho. E os outros que cada um com seus problemas. Então a fome, ela é capaz de extrair de nós o pior que há dentro do ser humano. A fome faz você acumular para você e não deixa você dividir com os outros, não deixa você repartir com os outros, não deixa você multiplicar aquilo que você tem. A fome faz de você ser um egoísta, a fome faz com que você se disponha a fazer todo tipo do mal. Então você vai lá e diz: o fulano é meu amigo, o fulano tem uma aparência de bonzinho, de boazinha, vai nessa aí. Até que você experimenta o tempo da secura, o tempo do deserto. Aí você vê quem é quem do seu lado. Mas o deserto é um lugar de resposta de Deus. Êxodo 16, de 4 e 35, diz: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada, comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Gente, pensa no Deus que não se esqueceu deles nem um dia. A prova é interessante, porque durante a prova, Deus manda para a gente suprimento, Deus manda para a gente cesta básica, Deus manda para a gente, assim, uma vovó que fala assim: olha, fiz um almoço e estou mandando para você te servir. Eu e a pastora Fabiola passamos um período muito difícil da nossa vida, nossos filhos pequenos, e eu lembro de um feriado desses de Páscoa, onde se come bacalhau na sexta-feira, e a gente passou muito apertado aquele ano, e ela falou assim: puxa vida, e se fosse um outro tempo, na casa da minha mãe, meu pai, eu ia comer bacalhau hoje. Eu peguei aquela palavra assim no meu coração, me doeu tanto, porque a gente estava passando por uma dificuldade mesmo financeira, e eu me lembro que eu fui para o meu quarto, eu ajoelhei e falei: Senhor Deus, a minha esposa, ela quer comer bacalhau e hoje a gente não tem condição. Nós havíamos proposto no nosso coração nunca mais usar cheque especial, nunca mais usar cartão de crédito. Eu tinha crédito, eu podia ir lá e eu podia comprar. Nós tomamos uma decisão de viver segundo aquilo que Deus nos deu e não ser escravo de banco, ser escravo de juros e do crédito.
Naquele dia eu orei, não deu 5 minutos, o telefone tocou, eu falei, é Deus que vai falar comigo. Quando tocou, um irmão me ligando, falou assim, ô Lobo, pega a Fabíola e as crianças, vem aqui para casa, porque a minha mãe fez um bacalhau maravilhoso e a gente não vai comer se você não vier para cá. Então, quer dizer, Deus, Ele dá para a gente o maná. Durante 40 anos, Deus nunca falhou para entregar para o povo o maná, o alimento no deserto, durante aquela prova, até que eles chegaram aonde? Na terra da fartura. Quando a gente fala sobre fome, o fim do deserto, gente, também é o fim de milagres, sabia disso? Tem muita gente que não experimenta milagres, porque não passa por desertos. Diz assim, Josué 5, 10 e 12, estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E o outro dia depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do fruto da terra pães ázimos e espigas tostadas. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém no mesmo ano comeram dos frutos da terra de Canaã. Milagre é para quem precisa de milagre. E aqui a questão da fome pode remeter a muitos exemplos. Não estou falando só de dinheiro. Enquanto Deus Ele está operando na vida da gente essa prova, esse caminho do deserto, em que Deus abre esse caminho do deserto, Ele estabelece luz na escuridão. Esse Deus, Ele está assim, dizendo para a gente, não só que Ele não vai abandonar a gente, mas Ele faz milagre só quando a gente precisa de milagre, só nas áreas que a gente precisa de milagre, só nas circunstâncias que a gente precisa de milagre. Então, aprenda isso. Se Deus pegou um pedaço da tua vida, da tua história, da vida dos teus filhos, e você está passando por luta naquele momento, naquela situação, é ali que o milagre de Deus vai aparecer. E aí, quando acaba essa situação de dificuldade, de luta e de deserto, aí também, junto com isso, a mão do Senhor fica suspensa e não traz mais milagre. Nós lembramos disso, a gente vive, gente, para você que está reclamando, a gente vive de promessa. A gente não vive daquilo que os nossos olhos veem. Deuteronômio 8, 2 e 3 diz, lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto. Olha que lindo, o caminho no deserto. Durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Querido, você está passando pelo deserto, não é o diabo não, querido, você é filho de Deus. É Deus que está te humilhando, é Deus que está tirando de você aquilo, Deus está arrancando do nosso coração aquilo que não presta. Deus está tirando do nosso coração aquilo que não vem do Senhor. Você consegue entender isso, querido? O nosso Deus é sim um Deus de milagres, é sim um Deus de promessa. Ele é o Deus que nos coloca no caminho do deserto. É isso que ele está dizendo aqui o texto. Deus os conduziu todo esse tempo no caminho do deserto para ver o que havia no seu coração e para você entenda isso. Nós não vivemos em nada além da palavra do Senhor. Nós vivemos, o pão que nos alimenta é isso, gente. Esse pão que nos alimenta é a promessa de Deus de fartura. Que a Bíblia está dizendo que nem só de pão, o pão, gente, é o que faz a gente ficar de pé. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele compara o alimento com o meu corpo físico, é muito semelhante à palavra de Deus à minha vida espiritual. Então tem muita gente que se alimenta, que são gordos aí no seu corpo físico, mas o seu espírito é fraco, é miserável. A gente vê que eles são muito educados, são pessoas assim, que são distintas, mas espiritualmente são derrotados. Qualquer ventinho que passa derruba eles. Então, o nosso Deus é um Deus que nos ensina assim, ó, quando você estiver no deserto, não murmure, viva da promessa, porque o nosso Deus da promessa não vai nos abandonar. Eu não compreendo, mas eu confio, Isaías 55, 8, 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Estamos falando de caminho no deserto, diz o Senhor.
Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Você quer pedir para Deus, Deus me dá isso, e Deus te dá outra coisa. Deus me leva por essa direção, e Deus te leva por outra direção. Deus, ele tem um propósito, ele fala assim como o céu é mais alto que a terra, o meu caminho é mais alto que o teu, então confia em mim. Não, mas eu queria tanto aquela pessoa do meu lado, eu queria tanto aquela situação, eu queria tanto aquele emprego, eu queria tanto essa porta aberta. Preste atenção, Deus, ele tem o melhor para você, e se Deus leva você por um caminho de deserto, aquele caminho é bom para você. Eu sei que você prefere aquele pasto verdejante, como diz o Salmista 23, eu também quero. Mas às vezes Deus tem um propósito diferente para a minha vida e para a sua vida. E você não vai escapar do deserto de Deus, eu também não escapo do deserto de Deus, porque é no deserto que Deus ensina a matar a nossa fome. Existe uma porta para a destruição na nossa vida, é a murmuração, sabia disso? Quando você reclama do propósito de Deus, quando você murmura de Deus, está dizendo, eu não gosto desse propósito, eu não gosto disso que Deus trouxe para mim. Quando murmuramos, Deus vai levar isso para o lado pessoal. Deus considera que estamos abusando da sua boa vontade. Deus é bom e quer nos ouvir falando da sua bondade, mas quando murmuramos, nos queixamos ou reclamamos, estamos fazendo uma crítica ao Deus que nos ama. Nós estamos dizendo assim, não, esse caminho que Deus está me dando é ruim, esse caminho que Deus me dando é péssimo, Deus não sabe o que está fazendo, Deus só não está me vendo aqui, tem alguma coisa errada. Isso pode gerar no coração da gente uma simpatia com a dor, uma simpatia com a desgraça, não é nada disso. Você deve buscar a Deus para que Ele alivie suas dores, para que Ele suspenda as suas desgraças, mas Deus tem um caminho para mim e para você, e esse caminho a gente não vai escapar. Então, cuidado para você não murmurar e não ficar contra Deus. Então, vou te dar 3 dicas aqui importantes, antes da gente chegar no final. Número 1, não reclame daquilo que o mundo tem e você não tem. O Salmo 73 é maravilhoso, 2,5 diz assim, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Não reclame daquilo que o mundo tem e você não tem. O salmista está dizendo assim, quase que eu tropecei, porque eu comecei a olhar, eu sou crente, eu sou filho de Deus e estou no deserto, e estou vendo aqui o vizinho que é ímpio, ele não sofre, ele não tem doença, o corpo dele é saudável, ele é bonito, ele é rico, querido, presta atenção. A Bíblia diz no Salmo 91 que você vai enxergar a recompensa do ímpio. Não inveje o ímpio não, querido. Não pense que o ímpio está melhor do que você. Não pense que Deus inverteu a pirâmide de propriedades, que não inverteu. Bem-aventurado continua sendo pobre, bem-aventurado continua sendo que tem fome e sede de justiça, bem-aventurados são os mansos e bem-aventurados são os que choram. Acredite em Jesus. Eu não estou falando para você jogar comida e passar fome, eu não estou falando para você fazer injustiça e ser julgado, eu não estou falando para você fazer besteira para depois você apanhar e dizer, está vendo, eu sou manso. Não é isso não. Mas Deus, Ele tem uma recompensa para essas pessoas que aqui na terra não se dobram diante dEle. Gente, pessoas que têm de tudo não recebem milagres e nem veem a mão do Senhor. Número 2, concentre-se na glória de Deus e não no seu apetite. Hebreus 12:16, e ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Pensa um homem que ia fazer parte da linhagem dos chamados, dos patriarcas da fé, Abraão, Isaac e Jacó. Pensa um homem que jogou tudo fora por causa de comida. Às vezes a gente joga tudo fora para satisfazer um desejo da nossa carne. Você joga fora, porque esses dias recebi a notícia de um homem de Deus que jogou a sua vida, o seu casamento fora por causa de um romance. Isso é terrível. É homem e mulher de Deus que desprezam o melhor do Senhor, querendo apenas o imediato
e ignoram o que Deus tem de propósito para aquilo, para a eternidade. Gente, isso aqui vai passar, hein? A eternidade vem por aí. Número 3, quando você estiver no deserto, glorifique o Senhor. Tem um cantor chamado Marcos Nascimento, ele é muito, hoje ele já deve estar mais velho. Eu era garoto quando eu me converti e ele já era mais velho que eu, então ele cantava uma canção assim: quer a vitória? Vai gemendo, geme e chora. E glorifica o Senhor em tudo, dê graças, querido, no meio do deserto, no meio do caminho do deserto. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Olha a palavra satisfação aí. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Glorifique a Deus, querido, enquanto você estiver no deserto. Não fique por aí dizendo que a tua sorte é ruim, que a tua vida é ruim. Espere, porque Deus que te colocou nesse deserto vai te levar para a terra da promessa. E cuidado ao buscar satisfação. Aliás, Jesus fala isso. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Em João 6, 26, Jesus dá uma lição para a gente sobre deserto, sobre desejos, sobre satisfações, sobre encher a vida da gente com um pão que não perece. E eu quero encerrar falando um pouquinho sobre isso. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Tem gente que só busca Jesus porque sabe que Jesus vai abençoar. Não vou buscar Jesus que assim, ele não me manda embora do emprego, ele me protege naquele negócio que eu estou fazendo, ele não deixa eu ter uma perda, ele não deixa o mal me tocar, porque tem promessas de Deus que o mal não me tocará e praga nenhuma chegará na minha tenda. Então eu vou andar com Deus, não é bem porque Deus tem uma palavra boa para mim, tem um caminho bom para mim no deserto, mas porque se eu andar por Deus, com Deus vai satisfazer a minha alma, Deus vai satisfazer os meus desejos. E Jesus, ele conhece o nosso coração. Então ele fala: vocês me buscam, não é porque vocês viram os sinais, mas é porque eu satisfaço vocês. Porque a hora que Deus disser não para você, aí eu vou ver de fato se você é crente ou não. É na hora que Deus diz não, é que a gente percebe o quanto a gente serve a Deus e quanto a gente não serve a Deus. Quando Deus diz assim: não vou te dar, porque, e não tem porquê, ele só fala: não vou te dar. É nessa hora que é o ponto de fragmentação na vida das pessoas. Buscando mais do que a comida que estraga, e Jesus continua em João 6, ele vai multiplicar o pão aqui, né? Aliás, ele já multiplicou lá. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que enviou. Existe algo para você que é um pão que não perece. Existe algo para mim e para você que satisfaz mais do que aquilo que a gente tem. Zaqueu, um homem riquíssimo, ele tem um encontro com Jesus na cidade de Jericó, e ali Jesus entra na casa dele, e ele percebe que aquilo que ele tinha não podia satisfazer ele, então ele diz para Jesus: Jesus, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E Jesus diz o seguinte: agora você está satisfeito. Hoje entrou salvação nessa casa. Tem a mulher samaritana, que também se encontra com Jesus e tem sede. E ela já tem 5 maridos. E ela sai dali satisfeita, porque Jesus diz: se tu me pedisse, eu te daria uma água, e do teu interior fluiriam rios de água viva. Então o nosso Deus é um Deus que satisfaz a gente, além do pão que perece. E Jesus é a satisfação do nosso desejo. João 6,5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para comerem? É interessante que Jesus já sabia disso tudo. Jesus sabe
aonde tem satisfação para a minha vida, Jesus sabe onde tem satisfação para a sua vida. A multidão seguia Jesus, e Jesus pergunta para Felipe, como se ele não soubesse a resposta. Ele pergunta assim: onde compraremos pão? Ele nem fala assim, cadê o dinheiro, cadê o cheque, cadê o cartão de crédito? Ele está falando assim, onde nós vamos encontrar pão para todo mundo? Então, gente, Jesus, ele já sabe de tudo, mas dizia isso para eu experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Em João 2,25, e não necessitava que alguém testificasse, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então Jesus, ele conhece as minhas necessidades, aquilo que eu preciso satisfazer na minha vida, aquilo que eu preciso para ter alegria na minha vida. Não fique imaginando que Jesus não sabe, que ele não percebeu. Ele sabe, ele percebe, mas ele fica testando a gente. E agora, o que você vai fazer? E agora, para quem você vai correr? E agora, para quem você vai pedir? E a matemática de Jesus é completamente diferente da gente. Filipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um tome um pouco. Gente, é muito interessante isso, porque a gente faz cálculos, e é bom fazer cálculos, é bom você ser organizado nas suas finanças, mas quando a gente está no caminho do deserto, os cálculos de Jesus, eles são completamente diferentes do nosso. Jeremias 32:27 diz, eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade, nada é impossível para mim. Quando você estiver no caminho do deserto, preste atenção nisso, deixa Deus ser Deus na sua vida, deixa Deus construir na sua vida respostas que você não tem, deixa Deus abençoar a sua vida com aquilo que é novo, com aquilo que vem do céu. Para Deus, tamanho não é documento. João 6, 8 e 9, e um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse, está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? É verdade, para tanta gente, para 5.000 pessoas, 5 pães e 2 peixes não é nada, mas quando você pega o teu lanchinho e entrega na mão do Senhor, quando você pega o teu pouco e coloca na mão de Deus, Deus multiplica. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. É interessante que quando a gente pede para Deus saciar a nossa vontade, quando a gente está no caminho do deserto e você clama para Deus, Deus faz multiplicar em mim, Deus faz multiplicar em você, Deus faz multiplicar naquilo que a gente coloca na mão deles e faz sobrar. Esse é o Deus que opera no caminho do deserto. Agora você tem que entender que quando você estiver no deserto, Jesus, ele é a comida que não se estraga. João 6, 31 a 33, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão do céu é aquele que desce do céu e dá a vida para o mundo. É por isso que Jesus vai dizer, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Você tem que entender que quando você estiver no deserto, a única satisfação que você tem é a satisfação completa. E a satisfação completa ela vem do Senhor, de você andar com o Senhor. Não há fome que não possa ser saciada no caminho do deserto, que não seja com Jesus. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Eu quero, nesse momento, fazer com que você pegue essa mensagem e atribua ela para a sua própria vida, para o seu próprio caminhar, para aquilo que você está experimentando no dia de hoje, para a realidade que você está vivendo agora. Em que tipo de deserto ou desertos você tem andado e que áreas da sua vida estão secas. Que áreas da sua vida estão assim, ausentes de qualquer possibilidade de você mesmo se auto-resolver, se autossustentar, de buscar e encontrar em Deus. Querido, caminho no deserto é um caminho que só Deus abre, mas é um caminho que tem fim. O deserto não é um lugar para você morrer. O deserto é um lugar de você passar. Eu já passei por desertos, eu sempre digo que é um deserto sob medida, para os pecados da nossa vida, onde Deus vai fazer o escravo que mora dentro da gente morrer. Mas esse Deus, que é um Deus deserto, ele dá para a gente um suprimento. Quando Deus estava alimentando o povo de Israel no deserto, ele estava dizendo para mim e para você
que viemos depois desse tempo, porque aquilo que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Ele está dizendo que se a gente caminhar todo dia, se alimentando de Jesus, se alimentando da fé em Jesus, se alimentando daquilo que Jesus dá, esse caminho de deserto é um caminho de suprimento e de satisfação. Pastor, por que eu sou tão insatisfeito? Porque você não tem Jesus. Pastor, por que eu sou tão... eu estou sempre reclamando que eu não tenho nada. Porque enquanto você não tiver Jesus, dentro do teu coração haverá um buraco incapaz de qualquer coisa sustentar você, de qualquer coisa suprir você, de qualquer coisa satisfazer você. Tem muita gente buscando prazeres em alimentos, buscando prazeres em experiências, em empregos, em trabalho, em droga, quando na verdade eles nunca vão ter e nunca vão saciar a sua própria vida, porque eles não têm Jesus. E Jesus, ele é essa fonte. Quando a Bíblia fala sobre isso, ele diz que Jesus é o pão que não perece. Encerrando em João 6, 47, 51, na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer esse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Jesus está dizendo o seguinte: eu vou morrer, essa minha carne aqui vai morrer. E depois que eu morrer, aquele que crê em mim vai entender, porque eu vou ressuscitar e vai ter vida eterna. Querido, não morra sem Jesus. Eu sei que você está no deserto e você está achando que você pode sair sozinho, mas eu vou falar para você, se você receber Jesus como Senhor da tua vida, esse deserto não vai ser nada mais para você. Uma experiência que a gente tem com Deus, ela é capaz de saciar completamente os nossos desejos e aquelas insatisfações que tem no seu coração. E eu quero hoje orar por você e dizer para você que ainda que você esteja no deserto ou no caminho do deserto, Deus não vai te abandonar. Ele vai te provar que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Em segundo lugar, se você está no deserto e está com fome, o teu Deus é um Deus que vai fazer chover pão do céu sobre sua vida. Em terceiro lugar, não cobice aquilo que você não tem, mas seja grato com aquilo que você tem. Seja grato, ainda que seja pouco, com aquilo que Deus tem dado para você. Porque Deus tem dado o suficiente para mim e para você, para a gente experimentar a glória do Senhor. Número 4, não tenha inveja daquele que tem mais do que você. Não olhe para o lado, para o ímpio, diz assim, como eu devia ter a vida do outro, eu gostaria de ter a vida do outro, eu gostaria de ter a experiência do outro. Isso é falso, isso é mentiroso. Se satisfaça com Jesus Cristo, porque Ele é a razão da satisfação na minha e na sua vida, amém? Se você quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador, a Bíblia diz, aquele que crê em mim jamais terá fome. Se Jesus entrar no seu coração hoje, essa fome que você tem de ser feliz vai embora e Deus vai preencher com a plenitude do Espírito Santo dele a sua vida, amém? Quero orar por você, Pai querido, em nome do teu Filho Jesus, nós confiamos no Senhor e no caminho no deserto que o Senhor nos colocou, essa direção que o Senhor aponta para nós, para que a gente possa traçar essa direção que o Senhor tem para cada um de nós, para cada uma das nossas famílias, das nossas vidas. Nós queremos dizer que confiamos no Senhor e pedimos perdão se a nossa boca murmurou, se a nossa boca reclamou, se nós de alguma maneira quisemos dizer para o Senhor que o Senhor estava errado, que o Senhor se esqueceu de nós ou que o Senhor nos abandonou. Aquilo que o Senhor preparou para a gente, Pai, para cada um de nós, é o melhor que o Senhor tem para a gente. E haverá ainda mais quando o Senhor nos levar para a tua glória. Nós te louvamos, Pai, pelo pão que desceu do céu, pelo teu Filho Jesus, e fazemos agora uma aliança com Ele. Nós fazemos um pacto de vida eterna com Jesus Cristo, nos lavamos assim no sangue do Cordeiro, e dizemos ao Senhor que nós te amamos, Senhor Deus da glória, que a nosso lábio, a nossa boca, vai te exaltar e te glorificar ainda no deserto, ainda no caminho do deserto, porque sabemos que o Senhor está nos levando para a terra que manda leite e mel,
E nós oramos assim, te louvamos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe a vocês. Vocês podem multiplicar essa mensagem, vocês podem dar o like, vocês podem compartilhar, vocês podem colocar seus pedidos de oração aqui embaixo. O time de oração vai estar orando por vocês. E hoje, 19 horas, tem ainda mais e vai ser uma bênção. Amém? Fica com Deus, um bom domingo. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Fica com Deus, gente. Um beijo no coração de vocês. Fica na paz.